Olá, meu nome é Hugo Pilger. Eu sou professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Entre as obras que eu mais tenho tocado e trabalhado, eu posso listar em primeiro lugar a Fantasia para Violoncelo e Orquestra de Heitor Villa-Lobos. Esta obra para mim é emblemática, pois ela reúne um grande número de elementos idiomáticos que Villa-Lobos utilizou ao compor as obras para violoncelo. Posso citar também Trenos Fratrimel Aloysio para violoncelo solo, composta por Hernani Guiar, e uma obra carregada de sentimento. É uma homenagem ao amigo, também violoncelista e um grande pesquisador de música barroca mineira, brasileira, né? Aloysio Viegas. Então ele resolveu compor esse Trenos para violoncelo solo, e é uma obra muito importante, ela é muito sincera, é uma obra que brotou de uma forma muito autêntica do compositor. Posso citar também a peça para violoncelo e orquestra de cordas intitulada Graciela e Buenos Aires, de José Bragato, o argentino José Bragato. É uma obra muito encantadora e me soa muito natural, pois como eu sou criado, nasci e fui criado no sul do Brasil, um local muito próximo da Argentina, lá a gente recebia muito a influência da música argentina. Então isso me traz boas lembranças e é uma obra muito bonita. Acabamos de encerrar as gravações da integral para violoncelo e piano do compositor brasileiro Cláudio Santoro. Esta integral é composta de 4 sonatas e 3 peças avulsas e abrange praticamente todo o período criativo do compositor. Então, além de todo o interesse musical do ponto de vista do violoncelo, né, que são obras realmente muito especiais, ela mostra, de certa forma, todo o processo criativo e a escolha estética que o compositor teve durante o seu período criativo, né? Isso, do ponto de vista musicológico, é muito importante. A Sonata 4, por exemplo, traz a peculiaridade de ter um movimento escrita somente para o violoncelo. É uma espécie de cadência para violoncelo solo. E é uma obra muito emblemática. Bem, dos compositores que eu mais tenho trabalhado, eu posso citar 2, até por uma questão geográfica, que é Hernani Guiar, compositor que eu conheço há muito tempo e sou amigo dele há muito tempo. No entanto, ficamos muito mais próximos com o disco que eu gravei. Hugo Pilger interpreta Hernani Guiar com a sua obra completa para violoncelo. E o outro compositor que eu tenho trabalhado muito e que eu admiro demais também é o jovem compositor Marcos de Lucas, colega meu na universidade. Ele, um tempo atrás, me dedicou um concerto para violoncelo e orquestra
intitulado Sortilégios, uma obra muito especial. A obra do Marcos Lucas trabalha muito a textura, e eu indico também a escuta do quarteto de cordas que ele escreveu. Eu tive a oportunidade de gravar esse quarteto num disco que inclusive foi indicado ao Grammy Latino. Então é uma obra de peso. Quanto ao sistema de ensino no Brasil, atualmente acontece uma coisa que eu ainda não posso julgar se isso é bom ou ruim, que é mais ou menos o seguinte: os conservatórios estão perdendo a sua força, e essa lacuna deixada pelos conservatórios estão sendo ocupados pelos projetos sociais. No entanto, os projetos sociais acontecem mais nas comunidades carentes, e tem esse lado muito bonito de resgatar de uma vulnerabilidade social que esses jovens se encontram. Resgatam esses jovens e oferecem música a eles. Então, assim, é uma coisa muito, muito linda, muito bonita mesmo. Agrega a arte também a assistência social, no caso, né? No entanto, até pela natureza destes projetos, eles não têm ainda, na sua grande maioria, o objetivo de preparar esse jovem para a universidade, por exemplo, como era o caso dos conservatórios. Então nós estamos em plena adaptação dessa mudança. Eu acredito que este ajuste vai acontecer, e daí desta forma a gente pode ter uma continuação no desenvolvimento dos jovens, e eu acho que as coisas vão melhorar. Quanto ao catálogo, eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos organizadores, e também declarar que isto é de uma importância enorme, porque vai possibilitar a gente conhecer um pouco mais de perto a produção realizada na América Latina para violoncelo, né? Muitas vezes é muito fácil você ter essa informação vinda da Europa ou então dos Estados Unidos, mas a gente tem uma noção mais próxima da realidade do que é produzida na América Latina, e isso é de um serviço enorme. Então eu quero parabenizar e agradecer mais uma vez a iniciativa. Desejo muito sucesso ao catálogo, que ele cresça a cada ano.